As Ilhas Virgens, localizadas no Mar do Caribe, têm uma rica história que abrange desde as culturas indígenas nativas até o período colonial e a era moderna. Abaixo estão descrições resumidas sobre diferentes aspectos da história das Ilhas Virgens, incluindo contextos históricos, sociais, políticos, econômicos, religiosos e étnicos. Contexto histórico e colonial. As Ilhas Virgens têm uma longa história que remonta aos povos indígenas Arawak e Cariri, que habitavam as ilhas antes da chegada dos europeus. Cristóvão Colombo, o explorador genovês, foi um dos primeiros europeus a avistar as ilhas em 1493, durante sua segunda viagem ao Novo Mundo. No entanto, foi em 1671 que as Ilhas Virgens foram oficialmente colonizadas pelos dinamarqueses, que estabeleceram uma presença duradoura na região. Durante os séculos 17 e 18, as Ilhas Virgens eram uma importante base de plantações de açúcar e tabaco, utilizando o trabalho escravo africano. A economia baseada em plantações foi uma característica marcante do período colonial, com os dinamarqueses e, mais tarde, os britânicos, controlando a produção e o comércio desses produtos. Aspectos sociais e políticos. A sociedade das Ilhas Virgens durante o período colonial era rigidamente estratificada, com os europeus no topo da hierarquia social, seguidos pelos escravizados africanos e, posteriormente, pelos libertos e mestiços. As condições para os escravizados eram extremamente difíceis, com trabalho árduo nas plantações e condições de vida precárias. O controle político das ilhas mudou de mãos várias vezes ao longo dos séculos, com períodos de domínio dinamarquês e britânico. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos compraram as Ilhas Virgens da Dinamarca, estabelecendo assim a soberania americana sobre o território. Aspectos econômicos. A economia das Ilhas Virgens durante o período colonial dependia fortemente da agricultura de plantações, com destaque para o açúcar, o tabaco e outras colheitas. O trabalho escravo africano era a espinha dorsal da economia, fornecendo mão de obra barata e abundante para as plantações. Após a compra pelas mãos dos Estados Unidos, a economia das Ilhas Virgens começou a se diversificar. Hoje em dia, o turismo, os serviços financeiros e o comércio são os principais impulsionadores da economia local. Aspectos religiosos e étnicos. Durante o período colonial, a religião cristã, em suas várias denominações, foi imposta às populações indígenas e africanas das Ilhas Virgens. Hoje, a maioria da população segue o cristianismo, com várias igrejas e denominações presentes no território. Em termos étnicos, as Ilhas Virgens têm uma população diversificada, com uma mistura de descendentes de africanos escravizados, europeus, indígenas e outras etnias. A cultura local reflete essa diversidade, com uma rica herança cultural que se manifesta na música, na dança, na culinária e nas tradições locais. Em resumo, as Ilhas Virgens têm uma história complexa e multifacetada, que abrange desde as culturas indígenas até o período colonial e a era moderna. A rica diversidade étnica e cultural do território é um reflexo da sua história tumultuada e complexa.